O jornalista Ledinaldo Almeida iniciou sua carreira profissional atuando primeiro no rádio e depois na televisão. No rádio, foi redator, foi produtor, foi apresentador de programas noticiosos e também de programas de variedade. Ainda apresentou no rádio programas de sociedade, coluna social radiofônica. Na televisão, Ledinaldo foi também redator, Ledinaldo foi produtor do programa do jornalista Pedrito Barreto, que apresentava uma coluna social na TV. Depois, Ledinaldo foi apresentador do mesmo programa junto com Pedrito Barreto e, por fim, teve o seu próprio programa de sociedade na televisão. Este vídeo de memórias é sobre este início de carreira do jornalista Ledinaldo Almeida e também sobre outros temas da vida desse importante jornalista e escritor. Vamos acompanhar. Olha, numa época, você sabe que antigamente existia da escola a disciplina de Educação Moral e Cívica e no ano seguinte o ASPB, né? Então a gente aprendeu alguma coisa. E o resto é com o tempo mesmo que vai surgindo as coisas, a gente vai entendendo de uma forma, vai se enganando com outras e por aí vai. Para mim, antes de tudo, antes de dizer o que ela representa para as pessoas, eu digo que ela representa para o político. É uma grande máquina, entre aspas, de fazer endividamento espiritual. Porque eu digo assim, as pessoas não sabem, brincam com isso, e não sabem o que é que aguarda elas se elas passam pela política e fazem bobagem, fazem erros, que causam sofrimento dos seus semelhantes. Não sabem. Então, eu digo assim, eu fico vendo às vezes, meu Deus, esse daí não tem alma mais não. Eu não sei o que ele pensa, eu não sei como ele vai se virar quando partir. Então, eu vejo dessa forma. E para as pessoas, já teve pessoas que dizem assim, você é um cara tão consciente, um cara legal, um cara procura ser justo, tal, aquela coisa toda, porque você não se mete na política e diz, olha, não dá não. Dá não porque para entrar na política você tem que ser uma pessoa que meio que descarada, sem vergonha. Para você ter o voto do eleitor, você tem que prometer. Ninguém ganha eleição sem promessa. E quando, na verdade, ele próprio sabe que ele não vai conseguir fazer. Mas ele acha que pode fazer ainda alguma coisa, mas aí eu deixo na consciência de cada pessoa. Olha, eu sempre fui uma pessoa, eu acho que de criança, sempre responsável, sempre sincero, sempre corajoso ao mesmo tempo, né? Mas sempre ficar na minha. Eu digo assim, eu vejo até onde eu posso ir, não vim para o mundo para poder escandalizar, não vim para o mundo para... Eu vim para o mundo para poder ajudar, contribuir para um mundo melhor. Na fase da infância tem aquela pureza, né? De um modo geral, tudo muito lindo, mas a gente sabe que existem crianças perversas também. Eu nunca fui perverso, sempre fui de paz. Adolescente, vem aquela fase mais difícil, como eu digo assim, por uma questão de ordem hormonal e tudo mais, a gente às vezes fica um pouquinho mais crespo. E adulto, sempre de boa, sempre procurando fazer o certo, o que eu achar certo, o que é bom, o que é correto, sempre uma relação profunda, né, com Deus. Eu digo assim, eu tenho essa coisa comigo, embora não seja um religioso, mas eu tenho uma intimidade, né, com Deus que a gente se emociona às vezes das minhas conexões com Ele. Mais reservado, nunca fui pessoas de grandes amizades. Quando a gente é adulto, que aí tem aquela questão de ordem profissional e a convivência social, a gente tem nem também tantos amigos, a gente tem conhecidos, né? Tem pessoas que a gente tem um apreço maior por um momento que cruzou a nossa vida, que nos deu alguma atenção a mais, a gente tem. Mas o do mais a gente é só conhecido mesmo. Mas eu nunca fui. Olha, às vezes eu digo assim,
Eu acho tão bonito também. Eu sou tímido, por incrível que pareça, mas eu sou tímido, né? Quando as pessoas pensam assim, quando eu vejo uma pessoa que chega num lugar comunicativa, fala, brinca e aquela coisa toda, eu acho isso tão bonito. Mas só que às vezes eu acho que não é assim muito sincero. É uma ferramenta, é uma arma que ele está usando para poder tirar algum proveito. E eu acho que também não está certo, sabe? Porque se não vem de dentro, não vem da alma, é nocivo, né? Mas aí ainda assim eu disse, sabe aqui, mas tão bonito uma pessoa assim comunicativa que chega no lugar, mas é uma pessoa, por exemplo, pessoas que têm elogios fáceis. Eu não gosto, porque é uma regra, só muda o nome. Você é maravilhoso, você é lindo, você é talentoso, você é isso, você é aquilo. Não gosto, não me convence. Porque a gente vê aquela pessoa falando as mesmas coisas, só vai lá e bota o nome. Eu não tenho esse elogio fácil. Eu demonstro afeto com as pessoas, por aquilo que pareça, quem me conhece mais de perto sabe, é no brilho do meu olhar e no meu sorriso, e no meu abraço, quando eu chego para a pessoa. Então, no mais, rapaz, aí, tudo bem, beleza, tal, aquela coisa toda, é mais uma convenção social. Olha, de gostar de brincar. Olha, porque quando com a criança pobre, não tinha muito brinquedo, né? Mas, outra coisa, uma fase dos 4 aos 8 anos de idade, eu vou brincando com minhas irmãs. Quer dizer, terminou o quê? Eu não tinha menino para brincar de bola. Aí a gente brincava o quê? De peteca. Os brinquedos das minhas irmãs, que elas faziam, por exemplo, aquela boneca de milho verde, né? Que era uma boneca de milho verde, terminava sobrando para mim, né? Uma brincadeira que chamava-se manja, né? Manja, correr atrás, tá? Manja, de se esconder, mas que eu gostava era de me esconder. Eu acho que eu tinha mais criatividade, que eu ia procurar um lugar mais que eu não podia. Eu não tinha para brincar de manja que eu tinha que ser. Eu era mais novo, né? Corria menos, lógico, né? Mas o de manja eu gostava de me esconder, de procurar lugar bem diferente. Eu costumo sempre dizer que ser humano só se completa com outro ser humano. Mas é uma regra geral, mas existe casos de que as pessoas vivem bem sozinhas, né? Talvez até por insegurança, por medo de não querer machucar as pessoas e terminam optando por uma solidão proposital. Eu sempre gostei de estar com alguém. Eu tive relacionamentos longos e duradouros, pessoas com quem a gente trocava, digamos assim, conhecimentos, energia, afeto e tudo que fosse de bom para ambas as partes. Eu acho que todo o tempo da vida da gente, a gente precisa dividir-se com a outra pessoa, né? É questão de sexualidade, sexo é detalhe. O que conta mesmo é o espírito da pessoa, não importa. Tem que ter respeito, né? As pessoas não são obrigadas, a gente está escandalizando porque está querendo mostrar que é diferente, está querendo brigar com o mundo. Eu nunca bati boca com ninguém, nunca fui destratado, nunca tive problema nenhum por causa da minha vida pessoal íntima. Porque sexo é apenas um detalhe. É porque, às vezes, as pessoas, elas sei lá, por uma questão mesmo de instinto, que eu acredito que seja o sexo é um instinto que é animal, as pessoas acham assim, quanto mais fazer, melhor, variar, aquela coisa. Não, sexo é uma consequência natural, logicamente, quando você vai buscar alguém para se relacionar, você vai buscando pessoas que têm um perfil, digamos, físico, né, que lhe agrade, que lhe atraia, né, porque é aquela questão que se diz vulgarmente, sem tesão não há solução, né. Agora, para a amizade, você busca apenas os valores morais daquela pessoa, e no relacionamento você procura os dois, é um equilíbrio de valores morais com características, digamos, físicas que lhe atraem, né, mais ou menos isso. Eu costumava sempre dizer assim, quando eu viajava, teve uma época que eu viajei muito até para o exterior, eu adorava a emoção
de quando saía do aeroporto, que chegava ali ali junto da Ponta da Coroa do Meio. Era ali que eu me sentia que eu estava em Aracaju, que eu estava em casa. E assim, por melhor que fosse Nova York, a capital do mundo, né, aquele encanto, aquela maravilha, mas meu lugar era aqui. E assim que eu me sentia, minha alma se completava. Lá era a chave de aluguel. Mais antiga da cidade de Aracaju, é exatamente quando eu era criança, por volta dos 4 anos de idade, aquele mercado lá do alto do bairro América, né? Que eu não estou enganado, eu não sei hoje, mas eu lembro que ele era uma cor de rosa, que naquela época era tinta de cor rosa, quando chovia manchava, aquela coisa toda, hoje eu nem sei como é que é aquilo. Então, o ponto era aquele. A igreja dos Capuchinhos, né? Também fazem parte das minhas primeiras memórias de lugar. Atividade, habilitação eu tenho para ser jornalista, que eu tenho registro no Ministério do Trabalho para ser jornalista, radialista e publicitário. São 3 profissões de nível superior sem que eu tenha feito elas. Porque eu compreendo, isso não me sinto, tem gente que diz assim, de jornalista diplomados. Gente, nasce-se um escritor, transforma-se em jornalista. E eu nasci escritor. Isso, quer dizer, é porque é um dom, são profissões, gente, que é de dom, é talento. Eu não sou, por exemplo, eu não tenho talento nenhum, eu acho lindo uma pessoa que sabe cozinhar, eu acho lindo. Eu digo assim, eu acho que eu tenho um lado que se eu não tivesse essas atividades, essa dedicação maior com a arte, com a literatura, eu ia procurar fazer comida, criar comida, porque essas comidas que a gente come hoje, um dia alguém criou, né? É uma composição química, eu acho muito bonito, mas eu não fiz, então eu só tenho essas aí mesmo, e que já me deu trabalho. Não, eu atuei no jornalismo noticiário, né? Olha, porque assim, vamos lá, deixa eu fazer uma análise, um roteiro mais ou menos de como eu comecei na comunicação. Em 1991, eu fiz o curso de radialismo pelo Sindicato dos Radialistas. Não existia faculdade, não existia nada, tal. Aí estreiei na Rádio Liberdade AM. E um programa, porque hoje é sábado. Era sábado à tarde, 4 da tarde, ou era 5 horas da tarde, eu acho que era 4 horas da tarde. Então eu dava dica de filme, de livro, eu levava artista, eu entrevistava sobre assuntos variados, o que depois passei a fazer isso quase que constantemente na minha vida, que saiu do rádio, foi para a televisão. Aí da televisão, foi 3 anos de grande sucesso do programa, porque também naquela época você não tinha muito espaço de programas locais, né? Aí eu dizia sempre que era assim, era eu na TV APLP, com um programa que hoje é sábado, dia de sábado à tarde, era Barrinhos e Pedrito Barreto, eram os únicos jornalistas, apresentadores de TV de variedade, o resto era do telejornal, né? Então, quando eu depois fui passando o tempo, deixei a PLP, aí eu trabalhei, no caso, comecei na PLP, depois da PLP eu fui ser produtor do programa de Pedrito Barreto, em companhia, na TV Jornal. Aí depois Dona Maria do Carmo me vendo, e aí disse assim, por que você não faz junto o programa, entrevistando junto as pessoas? Aí passei a fazer com o Pedrito. Depois o Pedrito desistiu de fazer programa, com a venda, foi a venda da TV Jornal. Aí a TV Canção Nova, quando chegou logo aqui, me convidou para eu continuar. Era um espaço alugado. Eu fiquei, eu acho que ainda uns 6 meses na TV. Aí fui convidado para ir para a TV Cidade, da fundação dela. E a TV Cidade foi um estouro de audiência, né? E eu estava... O meu programa, segundo pesquisa na época da TV Cidade, era um programa semanal, que tinha muitos programas semanais. Diário só tinha batalha, 1 ou 2 diários, o resto era semanal. E o meu era de maior audiência. Aí foi quando eu adentrei dentro do colunismo eletrônico. Ou seja, eu passei a fazer o programa, gravei durante um bom tempo no programa Ledinaldo Almeida, Entre Amigos, na
no restaurante Peymonde, da Orla. Toda quinta-feira eu estava lá. Aí fiquei fazendo um bom tempo lá e começou a surgir eu fazer reportagens, né, inaugurações, cobertura de coquetéis, de eventos, de casamento, de tudo. E aí eu me transformei no Amaury Júnior Sergipano. Eu estava fazendo a cobertura das festas chiques de Aracaju, eu estava lá dentro. E comercialmente, bem, até, porque eu fazia todo o trabalho bonitinho, tal, aquela coisa. Resumindo, passado-se o tempo, eu fiquei 10 anos, a Telecidade foi vendida, e aí eu fui, disseram que meu programa não se enquadrava no estilo da emissora. Depois de fazer sucesso, ser um programa de maior audiência, mas eu entendi na época que foi uma questão de ordem pessoal, que existia outra pessoa que estava querendo fazer o que eu fazia, e aí, não, tira ele, porque não pode ter concorrência do... Mas tudo bem, beleza. As coisas são assim mesmo. Aí, passei 10 anos fora do ar e fui chamado de volta em 2014, né? Quando estava na Telecidade, estava André Barros, estava Luciano Milstein, não, Luciano Milstein e André Barros era diretor. Depois, Luciano Milstein vendeu para André Barros, e aí criou o jornalismo, os telejornais, tem o Giro da Cidade. Eu produzia as matérias diárias de texto, eu apresentava e eu comentava durante a semana, de segunda a sexta. E ainda ia à tarde, no dia da semana, para poder gravar o programa LED na TV, que era um talk show. Então, eu fiz as duas coisas, até o telejornal, com conotações políticas, né, com comentários, e o talk show.